Bom, vamos lá. Saiu uma matéria interessante aí, né, no Antagonista. Eles publicaram aqui um vídeo do ministro Barroso falando sobre as sanções, né? Muitas vezes a gente fica um pouco frustrado com as reações das sanções, porque aparentemente não aconteceu nada, né? Tiraram os vistos de alguns, a gente viu alguma matéria ou outra, um resmungo ou outro, a Magnitsky para o Alexandre, e aparentemente não aconteceu nada, né? Eles mantiveram aquela empáfia de sempre. Apesar de no dia que saiu a sanção, o próprio Barroso deu uma entrevista, a gente viu que ele estava meio, né, meio alterado, assim, meio para dentro, meio para baixo. E aí, o que ele fala aqui? Ó, eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas para esse problema, a questão das sanções. Vamos ouvir o que ele está falando aqui, que é bem interessante. Havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. Lembrando, né? Ele tem só em Orlando ou Miami, eu não lembro agora, só num apartamento ele tem 22 milhões. Que é outra questão, né? Se eles recebem salário por volta de 30 e poucos mil reais, aí vai que fosse 50 mil reais. Como que você consegue comprar um imóvel de 22 milhões? Estranho, né? Mas tem explicação isso aí, talvez dê para comentar depois. Vamos ouvir ele. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo. Bom, aí surge a questão, né? Se ele lê de tudo, por exemplo, por que que você não pode mais ler no Brasil o Terça Livre, né? Ele lê de tudo, mas a gente não pode mais ler o Terça Livre. Por que será? Todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar. O Terça Livre tá no ar, a gente conseguia. Por um bom tempo a gente não conseguia ver o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. O Rumble tá no ar? Cadê o Rumble? Sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção. O que que aconteceu então com esses sites que eu falei? Essas páginas, esses perfis? O que que acontece com o Alan dos Santos aí que tem, acho que tá na 40ª conta já? No que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes, crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós Ué, só cuidamos como é que censuraram o pessoal que estava fora do Brasil? do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho bastante satisfatório poder presenciar esse tipo de cena,
porque ela reflete o que todo mundo espera, né? Aparentemente eles falam que não sentiram, tentam disfarçar e assim por diante, mas não é o que acontece, né? A coisa pegou, o receio é grande, porque todos eles têm alguma relação fora, né? Se você pegar, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele tem um instituto chamado, curiosamente, Lex, né? Lex. Sugestivo. Apesar de não ser a intenção da criação do nome, é sugestivo. O Gilmar Mendes a gente sabe que tem um instituto em Portugal. O Barroso tinha os filhos morando nos Estados Unidos. Eu não sei se os dois estão lá ainda, talvez não estejam mais. Tinha imóveis. Camelúcia, eu não sei dizer. Deixa eu ver se a gente lembra mais algum. Mas todos eles têm. Viajavam frequentemente. Lembra aquele trecho, inclusive, que o pessoal tava. Logo depois da eleição do Lula, que o Barroso vira na rua para alguém que questiona ele e fala: perdeu o Mané. Ele não estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos. E agora ele não tem como voltar para lá, né? Assim, e eles estão a um passo, tá? Eu tô gravando isso aqui hoje, domingo, hoje é dia 21. A gente já sabe, existe uma previsão, eu não lembro agora, vamos ver, ó. Que dia que tá marcado aqui, ó. Eu sei que as sanções, a questão das sanções, elas devem ser retomadas a partir do momento do enterro, depois do funeral do Charlie Kirk. A coisa deve voltar a andar, vamos ver, ó. Tá marcado para hoje, ó. O funeral tá marcado para hoje, 12 horas de Brasília. Tararara. Bom, então é realmente isso, né? Essa semana promete. Pode ser que seja justamente por saberem disso que eles não tinham como recuar, né? Havia uma. O que poderiam ter feito para tentar amenizar a situação era terem usado o voto do Fux como argumento para não avançar com a condenação. Usaria a tese, que essa tese inclusive é do Zanin, mandava tudo para a primeira instância, e a coisa zerava. Você resolvia o problema sem dizer, olha, não houve nada, erramos. Não, tem um erro técnico aqui, o processo volta para a primeira instância. Aliás, volta não, iria para onde deveria ter ido, até porque ninguém tem foro privilegiado mais. Eles usaram inclusive o ramagem, né, por estar no mesmo processo, para puxar o resto. Foi uma manobra. E foi a mesma coisa que fizeram com o Lula. Falou, olha, o CEP tá errado, vamos mandar o processo para outro lugar. Aí ele volta, anula todas as provas e começa do zero. E a gente já sabe que não vai dar em nada, né? Agora o que acontece? Estão tentando costurar essa anistia meio capenga. Eu já comentei em outros vídeos aí. A anistia que eles estão tentando costurar usando o Temer, Aécio, essas coisas, eu vou comentar em outro vídeo. É uma tentativa do Alexandre para ressuscitar o PSDB. Não vai dar certo. Não funciona. Porque os caras que estão ali não têm voto. Eles não têm. Eles não têm representatividade nenhuma, né? O Aécio mesmo já foi aposentado faz tempo, mesmo que contra a vontade dele foi aposentado. Então, assim, essa tentativa ela não vai ter sucesso nenhum. E o que resta é essa choradeira. Eu, particularmente, acho bastante satisfatório assistir essa choradeira. Eu acho que é prazeroso, é recompensador, mas eu acho que não chegou no ponto que deve. Eu acredito que isso aí precisa escalar mais. Precisa escalar mais, precisam aumentar e apertar cada vez mais para que justamente, assim, eu não gosto da palavra, mas que você tenha a anistia completa. Zera todo mundo, zera o jogo e aí deixa o pau torar na eleição no que vem. Isso eu acredito que é o que vai acabar acontecendo. Pode ser que demore um pouco mais, mas deve ser esse o caminho. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo, se você puder, além de comentar, curtir, se inscrever para dar uma força, né? A gente está começando o trabalho agora, então temos muito que fazer pela frente ainda. E a sua ajuda vai ser muito importante, beleza? Mas comenta aí, o que você achou? Gostou do choro? Gostou da choradeira? Da emoção dele? Achou sincera? O que você acha? Fui.